Num futuro hipotético, mas perigosamente plausível, as tensões geopolíticas atingem um ponto de ebulição, redefinindo o palco global de poder. Imaginemos um cenário onde a delicada balança entre as grandes potências é irremediavelmente quebrada. A análise foca num confronto de proporções cataclísmicas, envolvendo os Estados Unidos da América de um lado e uma aliança militar e econômica entre a China, a Rússia e o Irão do outro. Esta não é uma mera especulação, mas sim um estudo das possíveis consequências de uma escalada militar global com o epicentro no Oriente Médio, mais precisamente no Irão, mas com ondas de choque sentidas em cada canto do planeta. Os principais atores neste drama geopolítico são bem conhecidos: os Estados Unidos, a potência militar e econômica ocidental, e o trio China, Rússia e Irão, que solidificaram uma aliança estratégica face às pressões ocidentais. O Conselho de Segurança da ONU e diversos países aliados, juntamente com nações neutras que lutam para se manter à margem, completam o elenco. O tempo é um futuro próximo, moldado pelas tensões atuais, e o palco principal é o Irão, o Estreito de Hormuz e as rotas comerciais globais que se tornariam zonas de conflito. O contexto geopolítico atual já evidencia as relações tensas entre o Cismeur e o Irão, marcadas por sanções, retórica belicista e incidentes regionais. Paralelamente, a China e a Rússia têm aprofundado seus laços estratégicos com o Irão, não apenas no campo econômico, mas também no militar, fornecendo tecnologia e apoio logístico que fortalecem a sua capacidade de defesa. Esta teia de alianças e antagonismos cria um ambiente propício para a ignição de um conflito maior. Mas qual seria o gatilho para a entrada da China e da Rússia numa guerra entre os EUA e o Irão? Existem várias hipóteses. Um ataque direto do EUA ao território iraniano, violando acordos internacionais ou ameaçando interesses estratégicos vitais da China e da Rússia na região, poderia ser o estopim. Poderia ser a interrupção do fornecimento de petróleo iraniano, crucial para a economia chinesa, ou a ameaça à presença naval russa no Mediterrâneo e no Mar Vermelho. Qualquer violação percebida da soberania iraniana ou um movimento que desestabilizasse fundamentalmente o equilíbrio de poder no Médio Oriente poderia ser interpretado como um casus belli para a aliança. O nível de envolvimento inicial da China e da Rússia poderia variar. Poderia começar com apoio logístico e militar discreto, fornecendo inteligência, armas e sistemas de defesa aérea avançados ao Irão. Poderia evoluir para uma intervenção mais direta, com o envio de voluntários ou forças especiais, ou até mesmo com a imposição de uma zona de exclusão aérea. A intervenção econômica, através de financiamento e contorno de sanções, seria uma constante. As implicações imediatas de tal escalada seriam devastadoras. O Conselho de Segurança da ONU seria paralisado por vetos, tornando-se ineficaz na contenção do conflito. Outros países aliados do Sikh-Siriari seriam pressionados a tomar partido, enquanto nações neutras tentariam desesperadamente evitar serem arrastadas para o turbilhão. As primeiras respostas do Sikh-Siriari incluiriam a mobilização massiva de forças navais e aéreas para a região, a imposição de sanções adicionais sem precedentes contra o Irão e os seus aliados, e uma intensa campanha diplomática para angariar apoio internacional, embora com resultados incertos dada a polarização global. A retórica se endureceria, e a tensão atingiria níveis jamais vistos desde a Guerra Fria. Antes de continuarmos, subscreva o canal e diga-nos nos comentários de onde nos está a assistir. A entrada da China e da Rússia no conflito, independentemente do nível inicial de envolvimento, desencadearia um conjunto de consequências e repercussões globais de magnitude sem precedentes, transformando radicalmente a economia e a geopolítica mundiais. O impacto mais imediato e severo seria sentido no mercado de petróleo. Com o Irã como um dos principais produtores e o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/3 do petróleo mundial transportado por via marítima, sob ameaça ou bloqueio direto, haveria uma disrupção severa no fornecimento global. Os preços do petróleo bruto e dos seus derivados disparariam exponencialmente, atingindo patamares históricos em poucas horas.
Esta escalada de preços do petróleo teria um efeito cascata, aumentando os custos de transporte, produção e, consequentemente, os preços de quase todos os bens e serviços. As rotas comerciais globais seriam paralisadas. O bloqueio do Estreito de Hormuz, vital para o trânsito de petroleiros e cargueiros, não só afetaria o petróleo, mas também uma vasta gama de mercadorias. As cadeias de suprimentos globais, já fragilizadas por eventos recentes, entrariam em colapso. Indústrias dependentes de componentes importados enfrentariam interrupções massivas, levando à escassez de produtos e fechamento de fábricas em todo o mundo. A navegação em outras áreas estratégicas, como o Mar do Sul da China e o Mar Báltico, também se tornaria perigosa, com seguradoras recusando-se a cobrir riscos ou cobrando prêmios exorbitantes. Os mercados de commodities seriam assolados por flutuações drásticas. Metais industriais, minerais essenciais, produtos agrícolas e alimentos veriam seus preços dispararem devido à incerteza, à interrupção das cadeias de suprimentos e à especulação desenfreada. A segurança alimentar de muitas nações seria comprometida. Nos mercados financeiros, o pânico seria generalizado. As bolsas de valores em todo o mundo sofreriam quedas abruptas e sustentadas, o que levaria a uma instabilidade econômica global sem precedentes. Investidores retirariam capital, buscando ativos seguros, mas poucos lugares seriam considerados verdadeiramente seguros. Uma recessão global profunda e prolongada se tornaria uma certeza quase inevitável. Em resposta a essa escalada, sanções e retaliações econômicas seriam intensificadas. Os Estados Unidos e seus aliados imporiam sanções ainda mais rigorosas contra a China, a Rússia e o Irã, visando isolá-los financeiramente e cortar seu acesso a mercados e tecnologias ocidentais. Por sua vez, a aliança retaliaria, talvez bloqueando o acesso a recursos essenciais ou impondo tarifas punitivas aos produtos ocidentais, criando uma guerra econômica de proporções gigantescas que afetaria indiscriminadamente todas as nações. Do ponto de vista militar e estratégico, o cenário seria igualmente sombrio. O risco de uma escalada nuclear aumentaria drasticamente. Com a China e a Rússia envolvidas, a possibilidade de uso de armas nucleares táticas ou estratégicas, seja por cálculo equivocado, desespero ou escalada incontrolável, passaria de impensável a um risco palpável. A doutrina de destruição mútua assegurada seria testada ao limite. A cyberguerra se tornaria uma frente de batalha crucial e invisível. Ataques massivos a infraestruturas críticas, redes elétricas, sistemas de comunicação, bancos, transporte, seriam lançados por todas as partes, visando desorganizar o inimigo e semear o caos. A infraestrutura digital de nações neutras também poderia ser atingida como dano colateral, ampliando o alcance do conflito. A guerra por procuração intensificar-se-ia em outras regiões do globo. Grupos armados apoiados por uma ou outra potência seriam ativados ou fortalecidos, transformando conflitos regionais latentes em novas frentes de combate. O Oriente Médio, a África e partes da Ásia seriam particularmente vulneráveis a essa proliferação de hostilidades. As alianças globais seriam reconfiguradas. Alguns blocos se fortaleceriam em face da ameaça comum, enquanto outros se desintegrariam sob a pressão. Nações que antes mantinham uma postura neutra seriam forçadas a tomar partido ou veriam sua soberania comprometida. A corrida armamentista aceleraria, com gastos militares atingindo picos históricos e o desenvolvimento de novas tecnologias de defesa e ataque se tornando uma prioridade máxima. O impacto social e humanitário seria catastrófico. Uma crise de refugiados de proporções épicas se desenrolaria, com milhões de pessoas deslocadas de suas casas, fugindo da violência e da instabilidade. As crises humanitárias se espalhariam, com escassez generalizada de alimentos, água potável e medicamentos em zonas de conflito e em nações dependentes de importações. As perdas de vidas, tanto civis quanto militares, seriam estimadas em números que fariam as guerras anteriores parecerem pequenas. Em termos de estabilidade política interna, muitos países enfrentariam revoltas, protestos e mudanças de governo à medida que a população reagiria à escassez, à inflação e ao medo.
a censura e o controle de informações seriam amplamente implementados, com a liberdade de imprensa e o acesso à internet severamente restringidos para controlar a narrativa e suprimir a dissidência. O mundo, como o conhecemos, seria irreconhecível. Diante de tamanha devastação e caos global, a humanidade seria compelida a buscar cenários de resolução, por mais difíceis que fossem. Um dos caminhos possíveis seriam as negociações diplomáticas, embora extremamente complexas. Esforços internacionais intensos seriam mobilizados para um cessar-fogo e uma resolução pacífica, mediada por potências neutras que conseguiram se manter à margem do conflito direto. Países como a Suíça, a Índia ou o Brasil poderiam emergir como potenciais mediadores, aproveitando sua posição de não alinhamento para tentar estabelecer canais de comunicação entre os blocos beligerantes. O objetivo primário seria desescalar a situação, evitar o uso de armas de destruição em massa e restaurar alguma forma de ordem internacional. A intervenção da ONU, através do seu Conselho de Segurança, seria tentada, mas sua eficácia seria questionável. Dado o envolvimento direto de membros permanentes com poder de veto, qualquer resolução significativa seria paralisada. Contudo, a Assembleia Geral da ONU poderia se tornar um fórum crucial para a condenação da guerra e apelos por paz, mobilizando a opinião pública mundial. A formação de forças de paz, embora improvável em meio a um conflito tão abrangente, poderia ser um objetivo de longo prazo para estabilizar regiões pós-conflito. Outro cenário de resolução seria a paz forçada. Isso ocorreria se uma das partes obtivesse uma vitória decisiva, impondo seus termos ao adversário esgotado. Contudo, dado o equilíbrio de poder e a capacidade de destruição mútua, uma vitória total de um lado sobre o outro seria improvável sem custos existenciais para toda a humanidade. Mais plausível seria uma guerra prolongada, um conflito de baixa intensidade, mas de longa duração, com desgaste gradual de todas as partes envolvidas. Este cenário levaria a uma fadiga generalizada, com recursos esgotados e populações exaustas, eventualmente forçando um armistício ou um acordo de paz precário. Independentemente do desfecho, a ordem mundial seria reconfigurada de forma irreversível. A emergência de novos blocos geopolíticos seria inevitável. A hegemonia ocidental, especialmente a dos EUATOP, seria desafiada e provavelmente enfraquecida, dando lugar a uma ordem multipolar mais complexa. Alianças regionais poderiam se fortalecer, criando novos centros de poder. Organizações internacionais como a ONU e a OMC poderiam sofrer um declínio significativo, com sua autoridade e relevância questionadas. No entanto, a necessidade de cooperação em questões globais, como pandemias ou mudanças climáticas, poderia levar à criação de novas instituições ou à reforma das existentes, adaptadas à nova realidade. A ascensão de novas potências também seria uma consequência. Países que conseguiram se manter neutros, ou até mesmo se beneficiaram economicamente da crise, poderiam emergir mais fortes no cenário global. Eles teriam a oportunidade de moldar a nova ordem mundial com um peso político e econômico renovado. O legado de um conflito dessa magnitude seria profundo. Haveria um impacto significativo na legislação internacional, com possíveis mudanças nas leis de guerra, nos tratados de não proliferação nuclear e nas relações diplomáticas. A consciência global sobre os riscos de conflitos em larga escala seria dramaticamente aumentada, talvez levando a um esforço renovado para a diplomacia preventiva e a resolução pacífica de disputas. No campo da tecnologia, a guerra aceleraria o desenvolvimento de novas armas e sistemas de defesa, com implicações éticas e sociais complexas. A inteligência artificial, a biotecnologia e a cibersegurança seriam áreas de investimento massivo, transformando a natureza da guerra e da sociedade. Análises de especialistas, como geopolíticos e historiadores, ressaltam a imprevisibilidade de um conflito global e a necessidade de diplomacia preventiva. A história nos ensina que a escalada pode ser rápida e incontrolável. A interação entre interesses nacionais, ideologias e percepções de ameaça cria um caldeirão perigoso. Em última análise, a lição mais crucial é a fragilidade da paz e a importância da cooperação internacional.
A diplomacia preventiva, o respeito ao direito internacional e o diálogo contínuo são as ferramentas mais poderosas para evitar que um cenário hipotético como este se torne uma realidade catastrófica. A sombra de tal conflito serve como um lembrete sombrio da responsabilidade coletiva da humanidade em preservar a paz e a estabilidade globais.